Olá, pessoal. Eu sou o Marcos e eu vou falar com vocês hoje a respeito de genética e também hereditariedade. Vamos entender um pouquinho a respeito do conceito de genética e hereditariedade, abordar ali alguns cruzamentos genéticos, algumas informações genéticas e entender algumas alterações que podem vir a causar alguma anomalia ou algum fator que também interfira na visão. Os princípios básicos da hereditariedade, olha, nós temos como genética, né? Vamos entender primeiro o que é genética. Genética é a área da biologia que estuda o DNA, nosso material hereditário, encontrado no núcleo de nossas células e também em algumas organelas, tais como mitocôndrias e cloroplastos. A genética estuda como este material hereditário se transmite de geração em geração, o modo que ele se expressa e como ele pode ser alterado. Então, olha que interessante, esse é o pensamento que nós vamos ter dentro dessa análise de genética. Nós vamos entender como é a transmissão de geração em geração desses genes, como ele se expressa dentro de um organismo e como eles são alterados com o passar do tempo. Entender que algumas possibilidades dessas alterações podem trazer o quê? Podem trazer para nós algumas consequências que interfiram na formação de imagem, interfiram na visão, interfiram no sistema visual, interfiram na vida, no pensamento de um contexto total, no pensamento de um organismo, tá? Então é interessante, é importantíssimo esse entendimento a respeito de genética, para aí sim nós podemos abordar ali na frente outros tópicos. Genética é importante na formação ali da ótica pediátrica. Quando nós formos falar a respeito de pediátrica, é interessante que nós já tenhamos o conceito de genética entendido. Quando nós formos falar a respeito de patologia, é interessante que nós já tenhamos o conceito de genética entendida, hereditariedade entendida, que algumas patologias são genéticas, algumas alterações fisiológicas são hereditárias. Isso também vai implicar na abordagem mais específica dentro de ótica. Então, até mesmo na compensação ótica, nós temos que entender que pode acontecer variação genética que vai alterar também a compensação ótica. Então, esse processo é importante, e isso daí que vem a transmissão de geração em geração, entender se esses fatores foram de geração em geração, entender se aqui nós temos patologia porque veio dos pais, veio dos avós, ou então se essa compensação ótica tem essa dificuldade por conta de algum desenvolvimento genético não correto, tá? Então nós vamos observar isso dentro dessa análise mais ampla de genética. A herança genética, olha, herança genética se refere à transmissão de características ou informações genéticas de geração para a próxima. Os genes, que são segmentos do DNA localizados nos cromossomos, são os portadores de informações genéticas que são passadas de pais para filhos durante a reprodução. Então, nós temos aqui várias possibilidades. No próximo slide vai mostrar, deixa eu passar aqui para o próximo slide para vocês verem, olha. Mas nesse pensamento, no próximo slide, aqui nós já temos uma informação, já temos uma noção maior. Então, aqui nós temos pai e temos mãe, temos um gene positivo e um gene negativo. Desse gene negativo, nós teremos algumas consequências, dessas consequências que nascem do cruzamento genético entre o pai e mãe, nós podemos ter algumas possibilidades, como por exemplo, aqui, um gene positivo com um gene negativo, nós podemos ter como herança somente um gene positivo, ou nós podemos ter como herança um gene positivo, no caso aqui, um filho, um menino, com os genes herdados do pai, ou nós podemos ter uma menina com os genes herdados da mãe, tá? Ou a possibilidade, ainda assim, de genes do cruzamento entre pai e mãe, de termos um menino com a maior formação genética derivada da mãe, ou uma menina com a maior informação genética derivada também da mãe. Ou podemos ter uma menina
com todas as heranças hereditárias genéticas somente do pai. Olha a possibilidade: mãe, mãe, pai. Ou podemos ter ainda somente uma menina com todas as informações genéticas somente da mãe, com toda a herança genética somente da mãe. Ou, consequentemente, um menino com a herança genética herdada da mãe, ou uma menina com a herança genética herdada do pai ainda. Então, essas são possibilidades que nós temos dentro de um cruzamento genético, dentro do entendimento de uma herança genética. Aqui nós podemos brincar, nós podemos falar a respeito, por exemplo, vocês vão ver isso lá na frente, mas aqui nós poderíamos fazer uma alusão a uma patologia. Essa patologia, caso essa pessoa que tenha essa patologia, a possibilidade essa pessoa aqui, vamos falar da mãe. Caso a mãe tenha essa patologia, a possibilidade dessa criança ou dessa pessoa nascer com essa alteração herdada, olha, nós temos aqui a possibilidade um, temos a possibilidade 2, temos a possibilidade 3, a possibilidade 4, a possibilidade 5. Então, nós temos várias possibilidades dele nascer com essa patologia que a mãe tem, geneticamente ou hereditariamente transmitir para o filho, ou para o feto, ou então para a formação que está acontecendo dentro do útero. Ou não, ou ele também pode nascer, olha, dependendo da herança, pode nascer sem, olha. O cruzamento do pai com a mãe pode nascer sem, aqui pode nascer sem essa patologia, pode nascer sem essa patologia. Então, essas são as várias possibilidades, são as várias análises das heranças que nós temos dentro desse pensamento. E assim, consequentemente, nós temos também, olha, na cadeia genética, né, na cadeia hereditária, nós temos a junção também, o cruzamento também dos filhos com uma terceira pessoa, que seria os netos daquilo que nós temos na primeira observação. Então, o interessante, o pensamento que nós temos dentro dessa análise, dentro da herança genética, é que a herança genética pode acontecer variações, e variações específicas de acordo com o gene, de acordo com a possibilidade do gene, tá? Então, vocês vão ver, vocês vão entender ali na frente quais são os tipos de gene, como os genes funcionam, para poder ter esse resultado mais para frente, tá? E pensem assim, quando eu vou usar isso em ótica? Quando eu vou trabalhar isso em ótica? Eu vou trabalhar isso em ótica quando tiver uma alteração genética, essa patologia que eu falei, ela poderia ser uma patologia genética que interferisse, ou não uma patologia, ela poderia ser uma alteração genética. Vamos citar um exemplo aqui, uma heterocromia. Heterocromia, que é a diferença da cor da pupila, da íris, desculpa. A diferença da cor da íris em relação de um olho em relação ao outro. Então, no caso da heterocromia, não necessariamente, dependendo do fator genético, não necessariamente todos os filhos terão. Vai depender dessa combinação que é apresentada aqui dentro desse protótipo, dentro desse slide. Tá? Então, é bem legal esse pensamento nesse sentido. A variação alélica e o funcionamento gênico, olha, ele tem como base os alelos e tem como base os genes, tá? Os alelos são diferentes variantes ou versões de genes que podem ser encontrados em locais específicos no cromossomo homólogos. Cada gene em um organismo tem 2 alelos, um herdado de cada progenitor. E no caso do gene, já é o inverso, olha. O gene, ele é o que forma o segmento, é o que forma a cadeia do DNA, tá? Os genes são segmentos do DNA localizados nos cromossomos das células e cada gene contém a informação necessária para a síntese de uma proteína específica ou desempenha uma função regulatória no organismo. Então, é assim, o alelo, ele carrega a informação. O alelo aqui, nesse caso, está falando a respeito da cor do olho, do tipo sanguíneo, da cor do cabelo, do crescimento, e a junção de vários alelos
é o que vai dar como resultado a cadeia do DNA. Então, dentro do DNA, que vem essas informações dos alelos, para aí sim ele entender, o sistema genético entender e regular essa possibilidade, essas características que estão vindo no alelo. Então, aqui, olha, ainda falando brincando lá, dando como exemplo a heterocromia, escrever aqui de novo, heterocromia. Então, falando da heterocromia, é como se nós tivéssemos uma informação. Aqui dá para entender legal, olha. Aqui nós temos um verde mais escuro e aqui nós temos um verde mais claro. Eles são diferentes. Aqui nós temos um vermelho mais escuro e aqui um rosa. Eles são diferentes. Aqui nós temos um azul igual a esse azul. Eles são iguais. Aqui nós temos um laranja e aqui nós temos um amarelo. Eles são diferentes. Então, pessoal, de uma forma bem simples, de uma forma bem alusiva, olha, bem alusiva, é como se nós combinássemos ali, observássemos ali a cor dos olhos. A cor dos olhos, nós temos ali um alelo que está verde escuro e temos um alelo que está verde claro. O resultado daqui não vai ser um único verde. É diferente, por exemplo, se fosse. É diferente, por exemplo, se fosse dois verdes escuros. Aí sim, se nós tivéssemos dois verdes escuros, aí nós teríamos como resultado final o verde escuro. O olho nasceria verde, verde escuro, tá? Não verde, porque verde não seria verde escuro. Mas como existe essa possibilidade da diferença dos alelos, automaticamente nós temos a possibilidade de termos ali duas cores de olho, ou três cores de olho. Vai depender da combinação desse alelo para dar o resultado. Aqui no tipo sanguíneo, nós podemos observar, olha, no tipo sanguíneo, dentro do tipo sanguíneo nós temos ali o rosa, que está do lado esquerdo, no alelo do lado esquerdo, e temos também o vermelho, que está ali no alelo do lado direito. Ora, a combinação de rosa mais rosa, se ambos fossem rosa, nós teríamos o quê? Nós teríamos assim, alusivamente, tá? Nós teríamos o sangue rosa. Mas nós não temos o sangue rosa com rosa. E também não temos o sangue vermelho com vermelho. Porque o resultado aqui seria o sangue vermelho. Nesse sentido, nós vamos ter uma possibilidade de sangue combinado com vermelho e rosa, tá? Aí, a combinação entre o vermelho e o rosa, quem vai falar vai ser os outros alelos que estiverem unidos, que estiverem trabalhando nessa função. Mas esse é o pensamento que nós temos, o pensamento que nós vamos entender dentro dessa possibilidade aqui da análise de genética, tá? É a mesma coisa de eu falar para vocês assim, a mãe tem, já estou falando da heterocromia, tem heterocromia e o pai não. E o pai não tem. Então, qual é a possibilidade? Se ambos sim, provavelmente a possibilidade seria de filho ter também. Ou filha, porque poderia nascer um filho ou uma filha. Ter também. Agora, nesse caso que a mãe tem e o pai não tem, o filho ou a filha só herdará caso herde o gene junto com os alelos da portadora, da mãe. Se vocês vão entender lá na frente, vai ficar mais fácil para vocês. Mas esse é o pensamento. Quando nós temos combinações iguais, a possibilidade de nascer iguais é muito maior do que quando nós temos diferentes. E por que possibilidade? Possibilidade, vocês vão ver ali na frente, que é possível que aconteça ou não, pelo fato deles serem independentes. Tá? Então vocês vão ver que
vamos dizer assim, o sistema genético do nosso organismo, do nosso corpo, ele é independente. Então, ele vai falar, eu quero me juntar com você, me juntar com esse gene, mas esse outro não. Então, o DNA, o RNA, é eles que vão controlar, dentro do segmento do DNA, eles que vão controlar as possibilidades da junção desses alelos, da junção desses genes, para a formação, então, das nossas características principais, tá? E daí nasce o genótipo de um organismo, né? Aqui embaixo, deixa eu escrever. O genótipo de um organismo se refere às combinações de alelos que possui para um determinado gene, enquanto o fenótipo é a expressão física ou observável desses alelos. O genótipo influencia no fenótipo, ou seja, a combinação dos alelos influencia na expressão física que nós vamos ter. Por isso, por conta dessa independência, eles são livres, eles fazem assim, eu quero me juntar com você. Meu gene, meu alelo trabalha ali, ele tem uma característica de deixar o olho azul. Aí, de repente, ele encontra um outro alelo que tem a característica de deixar o olho castanho. Eles vão se unir ou não, ou ele vai se unir com um outro que é castanho e vai formar, então, vai dar como resultado um olho castanho, tá? Então, é assim, e quem que é? Onde que está isso? Isso está no portador, isso está na pessoa, isso está no pai e na mãe do portador dos genes, naqueles que vão transmitir os genes. Então, esse é o pensamento que nós temos dentro de alelo e de genes. Da variação alélica e o funcionamento gênico, olha, nós temos o quê? Nós temos que aquela sopa de letrinhas que nós trabalhamos, aquelas 4 letrinhas que nós temos dentro dos genes, dentro da formação do DNA e do RNA, são eles que vão fazer com que essas características nossas apareçam, tá? Então, a espécie humana carrega em torno de 28 mil genes. Entenda onde eles ficam armazenados. Os genes ficam dentro do RNA e do DNA, e onde o DNA comanda o que a célula vai fazer. As ordens são dadas por meio de uma molécula chamada de RNA mensageiro. Os genes também estão dentro das bases nitrogenadas, dentro daquelas 4 letrinhas, adenina, citosina, guanina e timina, e são cadeias que se combinam para formar os genes. E nós também temos essas letrinhas dispostas dentro do gene, tá? Então, aqui dentro do gene, nós também temos essas letrinhas que vão combinar, vão trabalhar, vão carregar essas informações genéticas, tá? É uma sequência que guarda informações específicas, há trechos sobre a cor dos olhos, há trechos sobre a altura, há trechos sobre o comprimento, a cor do cabelo, há trechos sobre o tamanho do nariz, o tamanho da boca, o tamanho do olho. Então, é dentro do gene que vai ter essas informações. Também temos, olha, armazenados dentro dos cromossomos. Do cromossomos, nós temos que homens e mulheres sempre trazem 23 pares de cromossomos. São como se fossem novelos onde se desenrolam aqui, onde se enrolam os genes. Dentro desses novelos, vamos pensar assim, vamos pensar que algum fiozinho daqui ele pode sofrer alteração e se transformar em um terceiro alelozinho. Isso também causa uma alteração genética. Isso também causa uma alteração fisiológica. Isso dentro de anatomia e fisiologia vocês vão ver, isso pode causar uma anomalia ou uma monstruosidade, tá? Por quê? Isso são termos técnicos, tá, pessoal? Não estou falando monstruosidade por conta do significado, para assustar, não. Monstruosidade é um termo técnico representativo de anomalias físicas causadas por alterações de genes, de cromossomos, por alteração genética no desenvolvimento. Então, essas monstruosidades, essas alterações genéticas, elas podem resultar também da diferença aqui do parceiramento entre os genes também dos cromossomos. E nós temos aqui outro fator que é o genoma.
No caso do genoma, olha, o genoma é onde reúne toda a informação genética dos seres vivos. Está guardado dentro do núcleo das células do nosso corpo. Então, cada célula vai ter ali o seu genoma, que vai armazenar cada informação. Então, aqui dentro do genoma nós temos uma série de cromossomos. Dentro dos cromossomos nós temos os genes. Dentro dos genes nós temos as bases nitrogenadas. E dentro das bases nitrogenadas nós temos a formação do RNA. Então, é um sistema bem complexo, bem legal, bem interessante de informações que nós podemos ter ali variações, milhares de alterações, né? Nós podemos ter uma série de alterações por conta desses 28 mil genes aqui que nós temos armazenados no nosso corpo. E partindo daqui, nós já conseguimos entender melhor as regras mendelianas, olha, nós conseguimos entender melhor a respeito das regras mendelianas. Antes, olha, tem aqui regras de segregação e sorteio independente, ou seja, eles escolhem e eles são independentes, eles quem? Os genes, para poder combinar, para poder fazer essa herança genética e ter os resultados. Então, nesse caso, olha, os princípios básicos da herança genética foram descobertos por Gregor Mendel. São baseados na segregação de alelos durante a formação das gametas e no sorteio independente de alelos de diferentes genes. Ou seja, eles são escolhidos e são unidos de forma independente. Por isso que nós podemos ter alterações diversas e por isso que nós não temos como falar, especificar para você, nós não podemos cravar que o filho vai herdar as informações do pai. Não, não tem como, porque eles são independentes e eles são baseados na segregação dos alelos. Cada alelo tem a sua informação e vai se encontrar ali para poder criar. Mas existem leis que regem as regras de segregação e de sorteio de Mendel, as leis mendelianas, para entender um pouquinho melhor essas informações. E elas foram baseadas, olha, no estudo principalmente das ervilhas. Tá? Então, aqui, quando nós fazemos uma comparação, quando nós vamos estudar aqui, Mendel, ele fez o estudo por cruzamento de ervilhas. Depois eu volto aqui e explico para vocês melhor, mas eu vou falar primeiro sobre as leis. A primeira lei de Mendel, olha, é o princípio da segregação dos caracteres, ou a lei da segregação. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio de segregação, ou lei de segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação das gametas. Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. Ou seja, é condicionado por um par de fatores. Então, se eu tenho pai e mãe, vou colocar aqui pai e vou colocar aqui mãe. Pai pode ter um par de fator e mãe precisa ter um par de fator. Então, a combinação desse fator aqui com esse fator vai dar um resultado. A combinação desse fator aqui com esse fator vai dar outro resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar outro resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar um resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar um resultado, e assim por diante. A combinação deles, diferente entre eles, deixa eu fazer só essa daqui para uma corzinha diferente. A combinação diferente entre eles vai ter como resultado fatores diferentes. Por conta do quê? Por conta dessa diferenciação, dessa liberdade, dessa segregação que tem dentro desse conceito da primeira regra, da primeira lei de Mendel. Depois disso, aplicado e entendido esse conceito, não tem como nós falarmos assim, o filho do pai que gosta de azul
vai gostar de azul porque casou com a mãe que gosta de verde. Não tem a lógica para nós entendermos isso. Por quê? O pai tem ali o azul, a mãe tem ali o verde. Então pode acontecer desse isso é alusivo, tá, pessoal? Isso é para gente, para vocês poderem entender. Então, o azul com verde pode dar um resultado. Ele pode gostar de azul e verde. Por que não? Ele pode gostar de azul mais verde. Ou ele pode gostar simplesmente só do azul. Azul e azul. Ou ele pode gostar simplesmente só do verde e do azul. Ou ele pode até mesmo não gostar de nenhum dos dois. É uma possibilidade. Aqui foi uma anomalia que ele herdou um gene diferente, que ele, por exemplo, gostou do cinza. É uma possibilidade. Eles são independentes, eles fazem de acordo com o que eles entendem, fazem de acordo com o que cada gene carrega das informações. Então, essa é uma possibilidade também, dele não gostar de nada, ele gostar do cinza. Mas não nem citou cinza, mas é uma possibilidade, tá? Vocês vão entender isso durante a apresentação aqui, para vocês terem um norte maior no pensamento de tudo isso. E é legal que vocês comecem a linkar essas informações, comecem a pensar nesses pontos dentro da visão da ótica, dentro do pensamento da ótica, tá? Por exemplo, o cliente ele pode, já falamos lá a respeito da heterocromia, né? Agora vamos falar de uma outra coisa. O cliente ele pode herdar características específicas visuais do pai ou da mãe, ou até mesmo doenças sistêmicas. E doenças sistêmicas essas, que vocês vão ter um tópico específico na parte de patologias, tem um tópico específico nas patologias sistêmicas, que ele pode herdar ali uma doença sistêmica, ele pode herdar ali uma doença que vai alterar o funcionamento dos sistemas do organismo e automaticamente também ter alteração na visão. Então, tudo isso é parte que nós temos que levar em consideração dentro dessa primeira lei aqui de Mendel. Na segunda lei, na lei de dominância, nós temos que é um dos princípios fundamentais da herança genética, formulados por Gregor Mendel, e essa lei descreve a relação entre alelos de um gene em organismos heterozigotos e como um alelo pode ser dominante sobre o outro. Ou seja, então, dependendo do tipo de alelo, olha, vocês vão ver que ele exerce dominância sobre o outro. Então, se eu tenho aqui um X e tenho aqui um X vamos falar aqui do pai. Temos o pai aqui com X e temos o pai com X. E temos a mãe com X e Y. Mas um dos dois, na realidade vocês vão ver qual é, né? Eu já sei qual é, mas nessa alusão fica mais fácil explicar assim. Desse sentido aqui, dessa análise aqui, o heterozigoto ele vai sempre exercer um domínio maior sobre a formação. Tá? Então é interessante o pensamento que o domínio pode nascer, o organismo tende a reagir melhor com o domínio aqui do heterozigoto. Tá? Nesse sentido, é aí que nós temos algumas possibilidades de problemas genéticos que vem de carona com essa observação. Por exemplo, vamos pensar aqui na infertilidade. Tá? Pessoal, lembrando, essa é uma abordagem não técnica, essa é uma abordagem, por quê? Abordagem não técnica, para que a gente tenha uma visão sobre a hereditariedade genética e depois utilizar na ótica, tá? Utilizar no sentido aqui da formação, do desenvolvimento da visão, da formação da visão, ou então de causas que venham por conta da alteração fisiológica, então, esse sentido, tá? Então, por isso pode ser que eu estou falando de fertilidade, mas eu não estou
cravando para vocês que é, tá? No caso de infertilidade, o ideal é procurar um médico e o médico estudar com vocês as possibilidades. Não estou falando que quem tem infertilidade é por conta de dominância genética, tá? Mas pode ser. Quem vai falar isso para vocês é o médico. Mas no caso da infertilidade, é quando o homem herda genes específicos heterozigotos, tá? Quando ele herda genes específicos da mulher, tá? Então ele não consegue desenvolver, aí vem uma série de consequências. Ele não tem o desenvolvimento, não desenvolve o sistema reprodutor de acordo com o que precisa. É, pode acontecer também o desenvolvimento anormal de pelos, desenvolvimento de pelos, pode acontecer uma série de informações diferentes, alterações fisiológicas e patológicas por conta dessa diferenciação aí, por conta dessa dominância do heterozigoto, tá? Então, essas são informações que vocês vão percebendo, além deles serem livres, além deles escolherem como eles vão trabalhar, mas sempre vai existir ali uma dominância heterozigota. Nesse sentido, olha, nós vamos então abordar a terceira lei, que é a lei da independência, lei de sorteio independente. A lei do sorteio independente, também conhecida como terceira lei de Mendel, é um dos princípios fundamentais da herança genética. Essa lei descreve como os alelos de diferentes genes se distribuem aleatoriamente em gametas durante a formação dos gametas, e como essa distribuição é independente dos outros genes. Ou seja, por isso que é importante entender que essa independência deles, essa dificuldade de cravar quais são os tipos de alelos que estão ali naquele momento, ou então quais são os tipos genéticos que estão agindo naquele local ou naquele momento, por isso que nós temos essa dificuldade de identificar, ou então de classificar, ou então de mostrar que vai acontecer tal coisa, que por conta do pai ter tal alteração genética, a mãe não ter, ou então o pai não ter e a mãe ter, que o filho vai ter ou não vai ter, por conta dessa distribuição independente dos genes. Pode acontecer do pai ser portador de alteração, pode acontecer da mãe não ser portadora, e pode acontecer do filho ou da filha, porque nós temos que pensar que pode nascer filho ou filha, pode acontecer do filho ou da filha ter ou não ter a alteração. Por quê? Porque eles estão distribuídos aleatoriamente. Então, quando nós falamos de monstruosidades causadas por conta de alterações genéticas, é que eles estão espalhados aleatoriamente e aquele zigotinho, aquele alelozinho carregou o gene, carregou dentro do gene essas informações que acabou contribuindo para essa alteração. Mas não tem como você separar ou você fazer um estudo específico dentro desse pensamento de desenvolvimento, tá? Então, é bem interessante, olha, nós temos aqui que eles são, deixa eu limpar isso aqui. Então, nós temos aqui que eles são independentes, temos aqui que eles são dominantes e temos aqui que eles são a segregação, eles segregam as informações, eles segregam características específicas, tá? Então, essas são as três leis que regem as características de genes, as características genéticas aqui de Mendel, tá? Leis de Mendel. E aí sim nós podemos entender melhor aqui. Quando nós vamos abordar o estudo feito por Mendel, olha, nós temos um fenótipo laranja e um fenótipo verde, que na verdade é amarelo, né? Temos um fenótipo amarelo e temos um fenótipo verde. E da fecundação cruzada ou da autofecundação, nós temos resultados. Tá? Então, nós temos aqui a possibilidade, quando a fecundação é cruzada, 100% deles serão amarelos. Quando nós temos a autofecundação,
75% é amarelo e 25% é verde. É o mesmo pensamento. Aqui nós temos o quê? A autofecundação. Quando nós temos uma fecundação, vamos pensar, quando nós vamos fazer uma fecundação in vitro, quando nós vamos fazer uma fecundação, então tá indo muito longe esse papo, hein? Mas quando nós vamos fazer uma fecundação in vitro, quando nós vamos fazer, vamos para um laboratório fazer uma fecundação, nós podemos escolher qual alelo que nós vamos trabalhar, nós podemos, são escolhidos os alelos específicos para evitar essas alterações. Agora, quando acontece uma autofecundação, quando os gametas estão trabalhando, quando o esperma encontra o óvulo, aí não, é uma autofecundação. Não tem como você separar, não tem como você cruzar as informações para poder dar um resultado específico. Aí não, é dessa possibilidade, olha, 25% dela pode acontecer uma alteração. Aqui vamos falar que o pai e a mãe, que o pai e a mãe está aqui. Vamos falar, podemos chamar aqui, olha, podemos chamar de pai e podemos chamar de mãe. A possibilidade dentro do pai e a mãe aqui, tendo a fecundação, nascer um menino com uma pintinha vermelha no centro, olha, existe. Então, ele poderia nascer um menino com uma pontinha vermelha no centro, poderia nascer um menino sem a pontinha, porque a mãe não tem, poderia nascer uma menina com os traços genéticos do pai, com a pintinha no centro, ou sem a pintinha, com a pintinha no centro, que é do pai, ou poderia nascer ainda uma menina com os traços genéticos da mãe, sem a pintinha no centro, poderia nascer uma menina com os traços genéticos da mãe, poderia nascer uma menina com os traços genéticos da mãe sem a pintinha e uma menina com os traços genéticos da mãe com a pintinha. Por quê? Porque eles são ali, eles estão desenvolvidos dentro desse sistema de uma forma aleatória. Não existe como especificar quais são as possibilidades. E aqui a mesma coisa trabalhando, olha, com genótipos, trabalhando com as informações que nós temos de Y e Y, tá? Nesse caso, olha, do cruzamento, da fecundação cruzada entre Y e Y maiúsculo e minúsculo, nós temos 100% de Y do pai, vamos chamar aqui de pai, vamos chamar aqui de mãe para nós entendermos melhor. O que vai modificar aqui, olha, é que o pai ele é maiúsculo e a mãe carrega genes, o genótipo dela carrega informações minúsculas, tá? Mas é só para diferenciar o tipo de gene que está trabalhando, tá? Mas nesse caso, olha, 100% dos genes serão a combinação desse com esse. Tá? A combinação de um gene do pai com a combinação de um gene da mãe, na fecundação cruzada, e todos nascerão amarelos. Já na autofecundação, olha, nós temos diferença. Nós temos que 25% poderá ser resultado da fecundação apenas dos genes do pai, no caso, herdou toda a informação genética do pai, ou vai herdar toda a informação genética da mãe, ou vai herdar informação genética mista, 50% de chance de herdar informação genética mista. Tá? Então, é muito interessante, olha, tem 25% de chance de nascer amarelo e mais 50% de nascer amarelo aqui combinado. 75% de chance dessas combinações aqui. E apenas 25% de combinação para nascer verde. Poderíamos chamar verde de menino, ou poderíamos chamar aqui de filho, ou poderíamos chamar aqui de filha? Poderíamos, tá? Então, poderíamos chamar de ter essa informação. Poderíamos falar que aqui seria uma patologia? Poderíamos, né? Poderíamos falar que aqui seria sem patologia? Poderíamos. Então, esse é o pensamento quando nós vamos estudar essa combinação genética. Esse é o pensamento quando nós vamos trabalhar o genótipo e o fenótipo da informação, tá? E agora, com isso, nós já conseguimos abordar um tópico um pouquinho mais complexo. O cruzamento que está aqui, cruzamento teste. Então, olha, nesse quadro de Punnett, é o método mais simples para resolver a maior parte dos exercícios de genética.
Aqui nós temos na coluna A, coluna B, linha A, linha B. Neste quadro, você coloca o genótipo resultante do encontro da gameta da linha 2 com gameta da coluna A. E nesse quadro aqui, vocês colocam o genótipo resultante do encontro da gameta da linha 1 com a coluna 1. Então, aqui nós temos vamos preencher dessa seguinte forma. A com A, aqui nós temos, podemos chamar a linha 1 e 2, aqui coluna A e B, A com A. Então, não existe essa combinação aqui, o resultado de A maiúsculo com A maiúsculo. Existe também a combinação, como resultado dela, A com A minúsculo, que é esse A combinado com esse A. Então, são as possibilidades. Do mesmo jeito que existe a combinação desse com esse, resultando em A com A minúsculo. Ou existe a possibilidade ainda de A com A, resultando em dois As minúsculo. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Existe a possibilidade de nascer, de A ser menina e de, vamos colocar diferente, padronizando, o A ser menino e o A minúsculo ser menina. Então, nesse caso, existe a possibilidade de nascer deixa eu apagar essa informação aqui. Então, existe a possibilidade aqui, nesse caso, nós temos de menino e temos a possibilidade de menina. Então, combinando esses genes, olha, combinando aqui a possibilidade de nascer menino é igual à possibilidade de nascer menina. E a possibilidade de nascer apenas menina também vai existir aqui. Tá? Mas pode acontecer deles cruzarem e nascer aqui, nesse caso, um menino herdando características genéticas da menina e uma menina herdando as características genéticas de um menino. Tá? Nesse caso aqui, olha, há 25% de possibilidade de que o bebê do casal tenha genótipo AA, ou seja, homozigoto dominante, olha só. Homozigoto, apenas um tipo de zigoto, um tipo de gene. Pois este possível genótipo aparece em apenas um dos quadradinhos marcado. Há 50% de possibilidade do bebê do casal tenha genótipos heterozigotos. Olha, aqui, heterozigotos, genótipos diferentes. Nesse caso, olha, pois esse genótipo está em dois quadrados e há 25% de possibilidade do bebê do casal tenha genótipos homozigotos recessivos, pois este possível homozigoto aparece em apenas um dos quadradinhos. Tá? Então, aqui, trocando as informações, estudando aqui, entendendo, heterozigoto e homozigoto é o que vai resultar, então, nas características principais da pessoa, das características principais que vocês estiverem observando. Nesse sentido, olha, vamos pegar aqui o exemplo da Maria e do João. Maria está grávida, deixa eu riscar para acompanhar com vocês. Maria está grávida de João. Então, nós temos Maria e temos João. Ambos estão preocupados com a possibilidade de seu bebê ter albinismo. Lembrando que albinismo também é uma patologia que interfere na visão, tá? Vocês vão ver isso em patologia, vocês vão ver isso em teratogenia e pediátrica. Apesar de apresentarem coloração de pele típica. Isso porque tanto o pai de João quanto a mãe de Maria são albinos. Sabendo que o albinismo é condicionado por homozigose recessiva, ajude o casal a calcular as possibilidades de seu bebê ter albinismo. Então, aqui nós temos Maria e aqui nós temos João. Nesse caso, olha, existe a 75% do bebê de João e Maria tenham colocação típica, pois como característica é dominante, apenas um alelo é suficiente para produzi-la. Tá? Então, nesse caso, olha, há 75% de chances do casal de João e Maria ter coloração típica, ter coloração normal, tá? De acordo com a combinação dos dois. E há 25% de chances do bebê ter albinismo, uma vez que a característica é determinada pela homozigose recessiva. O que seria isso? Homozigose seria, se por um acaso nós tivermos ali os genes com a Maria ou com o João
e eles automaticamente fizerem a junção e se encontrarem no alelo na forma genética, automaticamente se torna, então, o bebê se torna albino, tá? Aqui no caso nós temos A como gene que condiciona o albinismo recessivo e A maiúsculo gene que condiciona a coloração típica, dominante. Então aqui, ó, recessivo é o pequeno e o maiúsculo é o dominante. Nesse caso, olha, a mãe típica, A maiúsculo, olha, ela não tem, ela é dominante, e o pai é albino. O pai possui dois genes que condicionam o albinismo. Então ele aqui ele é recessivo. Nesse caso, olha, Maria vai ter o A dominante e o A recessivo. João também vai ter o A dominante e o A recessivo. Nesse caso aqui, é a mãe da Maria, nesse caso é o pai da Maria. Nessa combinação que nós temos que Maria, cadê a minha setinha? Nós temos aqui nesse caso que Maria, olha, Maria está trabalhando aqui com a A. E João está trabalhando aqui com a A também. Vou marcar aqui, não tem como fazer uma curva. Deixa eu ver se tem como fazer uma curva. Não tem como fazer uma curva, não tem problema. Eu risco aqui, subo aqui e João está trabalhando com a A. Dessa combinação, nós temos a A, uma possibilidade de nascer. Vamos falar que Maria é verde e vamos falar que João é azul. Então pode acontecer deles nascerem verde, ou pode acontecer deles nascerem azul, ou pode acontecer deles nascerem verde e azul. Deixa eu marcar aqui. Pode acontecer deles nascerem verde, pode acontecer deles nascerem verde, a combinação de verde e azul, ou pode acontecer deles nascerem verde e azul, ou azul e verde, e pode acontecer deles nascerem com outra cor, que é o albino. Então, esse é o pensamento dentro do desenvolvimento da genética e também da hereditariedade. O gene vai ser trabalhado, eles vão trabalhar a parte do gene, porém, não tem como você exemplificar ou você cravar que vai acontecer antes de acontecer, tá? A não sei que vocês façam estudos mais aprofundados, mas não é o nosso caso. Aqui o nosso pensamento dentro da ótica, trazendo isso para a ótica, trazendo isso para o nosso dia a dia, é simplesmente a função fisiológica não alterada. Além disso, a função neurológica não alterada, a função anatômica não alterada. Por quê? Porque qualquer uma dessas que estejam alterada, elas podem interferir também na visão. Ou simplesmente a função sistêmica também, a função sistêmica não alterada, que também vai causar alguma alteração no sistema visual, que também vai causar alguma interferência no sistema visual. Então, esse é o pensamento nosso. Entender como que o gene se comporta na transmissão, na transmissão na transmissão dele mesmo, na transmissão genética, para entender então o comportamento da visão, o comportamento da patologia, o comportamento de uma série de informações dentro da ótica, dentro do estudo que nós vamos ter. E isso vai ser útil quando? Lá na frente. Isso vai ser útil quando nós entrarmos em outros módulos, que aí nós vamos falar. Lembra lá do desenvolvimento genético? Pode ser hereditário, pode ser genético, pode ser fisiológico, pode ser patológico, pode ser neurológico, pode ser um monte de ótico, tá? Mas nesse caso, entender um pouquinho melhor a respeito dessas possibilidades, tá? Passando por isso, então, olha, nós temos no próximo slide a apresentação da lei de Mendel. Aqui uma variação, uma proporção maior, que nós temos 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Tá? Nesse caso, olha, segundo a lei de Mendel, também conhecida como lei de segregação independente, diz que os genes responsáveis para duas ou mais características separam-se de forma independente durante a formação das gametas e combinam ao acaso. Eles se encontram e se combinam. Então, portanto, uma característica de cor, por exemplo, não determina a característica textura.
Então, se eu tenho aqui rugosa, amarela e verde, a junção delas, rugosa, amarela e verde, não necessariamente vai me dar um resultado só, mas vai me dar vários resultados dentro do pensamento, tá? E lembrando que dentro dessas combinações, nós temos muitas combinações. Então, é importante entender que não é algo tão simples, não é algo que você vai olhar e falar, olha, se é azul, azul com azul vai ficar azul. Nem sempre azul com azul fica azul. Azul com azul pode ficar verde, tá? Vai depender de quem? Vai depender das características de cada gene dentro dessa formação, tá ok? Disso, olha, nós temos a dominância incompleta e a codominância. Aqui nós temos a dominância, no caso aqui o estudo, a dominância e a herança incompleta, olha, em alguns casos, dois alelos podem ser codominantes, o que significa que ambos se expressam no fenótipo. Na herança incompleta, os alelos misturam seus efeitos, resultando em uma característica intermediária do fenótipo. Ou seja, se eu for combinar um BN com BN, eu posso ter B com B, eu posso ter B com N, posso continuar aqui B com N, posso ter B com N na mesma variação, mas herdando genes dessa variação, e posso ter N com N. Então, nesse caso, no caso da dominância incompleta, é algo que é mais variável. Já na codominância, olha, eu tenho B com B e N com N. De onde nasceu B com B? Nasceu daqui e nasceu daqui. Então, os netos, se eu tenho filhos, aqui eu tenho os pais, aqui eu tenho os filhos e aqui eu tenho relação de netos. Automaticamente, olha, eu volto a ter B com N, volto a ter B com N, volto a ter B com N e volto a ter B com N, tá? Então é bem interessante esse pensamento, esse cruzamento, para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito disso. Agora, olha, vamos fazer um cruzamento diferente. Vamos fazer um cruzamento. Isso não estava no script, mas vamos fazer um cruzamento aqui diferente. Vamos cruzar esses dois aqui. B com N e BB. Então, quais os resultados que nós podemos ter? Nós podemos ter B com B, que seria esse material. Nós podemos ter B com B, também daria como resultado este aqui. Nós poderíamos ter B com B e B com B. Combinando isso aqui, olha as possibilidades. Nós temos 4 possibilidades de nascer, combinando B com N e B com B, de nascer bebê. Mas também temos a possibilidade desse bebê nascer, olha, N com B, ó, aqui, ou N com B também aqui. Então, são essas duas possibilidades. Cruzando, num cruzamento entre BN e BB, nós vamos ter a possibilidade de BB e BN. Tá? Então, é bem interessante, é bem legal essa abordagem, esse entendimento. E aqui nós podemos trazer para o nosso dia a dia, nós podemos trazer uma série de possibilidades dentro do pensamento genético, dentro do pensamento de ótica, dentro do pensamento de visão, tá? A mesma coisa. E mais também ligada para patologia. Então, não significa que uma pessoa que tenha uma patologia e outra pessoa que não tenha patologia vá necessariamente ter, os filhos terão a patologia. Isso vai, é a genética que vai indicar isso, o resultado é inconclusivo, sendo que 25% da chance existe dentro desse pensamento, dentro do pensamento mendeliano. Alelos múltiplos, polialelia. Nesse caso dos alelos múltiplos ou da polialelia, ou alelos múltiplos, é o nome dado ao fenômeno em que os genes possuem mais de duas formas alélicas, ou seja, uma mesma característica pode ser determinada por 3 ou mais alelos, que são formas alternativas de gene.
Os tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos diferentes para um único gene, IA, IB e I. O alelo IA é o antígeno A, na hemácia. O alelo IB é o antígeno B. E o alelo I é a ausência desses antígenos. Os alelos AI e IB exercem dominância sobre os alelos I. Mas entre IA e IB existe um caso de codominância. Aqui nós temos, olha, IA e IA combinado com I, sangue A. Aqui nós temos B e I, sangue B. Aqui nós temos A e B sem o alelo I, sem a ausência do antígeno. Então, quando nós não temos o antígeno, a ausência do antígeno, então nós temos sangue AB. E o sangue II é o sangue O. Então, nesse caso, olha, quando nós temos A e temos ali o antígeno da ausência, nós temos o sangue, simplesmente sangue A. Simplesmente sangue B, quando BB, I, e quando nós temos os alelos A e B, nós temos o sangue A e B. Então, a combinação, esse é o pensamento que nós temos dentro da combinação de alelos. Dependendo da combinação dele, nós teremos resultados diferentes. Pensem isso, lembrem disso. Lá na frente, dependendo da combinação dos alelos, nós teremos resultados diferentes. E disso, olha, nós podemos abordar, olha aqui, falamos de família albina, temos uma família albina. Temos aqui os alelos da mãe, os alelos do pai, provavelmente, tá? Não sei se é pai e mãe, mas provavelmente seja, em que a junção dos dois, albino e albino, deu como resultado albino, albino, albino e albino. Se por um acaso, por exemplo, o pai não fosse albino, provavelmente alguns desses daqui não seriam albinos. Eu acho que tem uma foto que mostra a família maior. Deixa eu ver. Então, aqui, olha, nós já conseguimos observar, olha, a cruzamento diferente de alelos diferentes, provavelmente netos, bisnetos, que aqui já não são albinos. Aqui não tem, no caso, as esposas e os maridos, mas desses cruzamentos com fenótipos diferentes, com genes diferentes, nós já temos aqui crianças que já não são albinas, tá? Então, é bem interessante esse pensamento, entender isso, que assim, dentro de ótica, o pensamento é assim, mas apesar que albinismo pode ser identificado também dentro de ótica. Pode acontecer de você estar atendendo uma pessoa albina e você notar algumas diferenças no albino. Por exemplo, além da cor dos olhos, né, vocês vão observar que a íris é mais roxeada, mais puxada para o roxo. Vocês vão observar também que os cílios são brancos, são albinos. Então, vocês vão observar uma série de informações ali que está ligado com a visão. Mas vocês também conseguem, o pensamento dessa análise é que dentro dessa visão, nós podemos assim, trocar de uma forma bem alusiva, tá? Alusivamente. Trocar albinismo por patologia. Esse é o pensamento. Tudo que nós estamos aqui abordando seria para entender qual é a diferença dentro do albinismo, trocando por patologia. No caso, não necessariamente que as crianças da geração futura, que essas crianças aqui, por exemplo, olha, ou o nenezinho, ou as crianças maiores, não necessariamente que elas vão herdar alguns traços albinos. Porém, ou alguns traços patológicos, se fosse uma patologia, tá, pessoal? É meio cruel eu fazer essa comparação, mas é o que eu estou tentando explicar para vocês. Não necessariamente que eles tenham alguns traços da patologia em si, e nem que eles tenham alguns traços do albinismo. Pode ser que eles tenham, mas vai depender ali do cruzamento genético para ter o resultado final lá na frente, tá? Mas é bem interessante, essa imagem é bem legal.
Aqui, o albinismo, olha, o albinismo ocular. O albinismo ocular é uma doença cuja produção de melanina está reduzida e, neste caso, prejudicando exclusivamente os olhos. O fator hereditário representa a principal causa e, para melhor compreensão, devemos relembrar um pouco de genética, que vocês estão estudando. No caso do albinismo, vemos a chamada herança autossômica recessiva. Sendo assim, a pessoa com albinismo precisa apresentar dois alelos mutados, ou seja, herdados do pai e da mãe, tá? Lembra lá? Aqui tem albinismo, o pai tem albinismo e a mãe tem albinismo e não tem albinismo. Então, dependendo de como for o cruzamento genético, se der aqui albinismo com albinismo, a criança vai ter albinismo. Se der aqui albinismo com não albinismo, a criança não vai ter albinismo, tá? Então, dentro dos genes. Agora, se eu tenho um albino fazendo o cruzamento com outro albino, ou que seja recessivo aqui no caso, né? Fazendo o cruzamento recessivo albino com albino, automaticamente vai ser albino. Aqui também vai ser albino, se for dois cruzamentos, tá? O estrabismo em si não é o estrabismo, como vocês podem ver aqui, olha, o estrabismo em si não é um comportamento específico do albinismo, tá, pessoal? Aqui pode estar junto alguma alteração também neurológica, pode estar junto, não sabemos, tá? Vocês vão aprender lá na frente que nós observamos, analisamos para depois a gente tentar entender, e mesmo assim nós não vamos entender o que está acontecendo na imagem, porque imagem é imagem, precisa fazer uma observação, precisa estudar, precisa compreender, precisa saber de onde vem, quais são as consequências. Mas nesse caso aqui, o estrabismo não é necessariamente uma consequência do albinismo, tá? A herança de doenças genéticas, algumas características como doenças genéticas também são herdadas dos pais para filhos. Isso pode ser causado por alelos anormais ou mutações genéticas que levam a condições específicas, tá? Então é o que eu estou falando para vocês, olha. Algumas características, como doenças genéticas, também são herdadas de pais para filhos. Tá? Então, acho que vai aparecer algumas doenças genéticas aqui, ainda não. Mutação genética. As mutações genéticas são mutações ocasionais que ocorrem nos genes. Mutação genética ocorre no gene, né? Ou seja, é o procedimento pelo qual um gene sofre uma mutação estrutural e as mutações envolvem adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. Então, aqui nós temos a substituição, onde ocorre a troca de um ou mais pares de bases. A inserção, quando entra uma base aqui desconhecida. E a deleção, quando ocorre uma ou mais bases, são retiradas do DNA. Então, aqui é retirado, aqui acontece a junção de uma outra base na cadeia do DNA. E isso também vai acontecer o quê? Uma alteração genética. Isso, se eu tenho aqui substituição, vamos ver aqui a substituição que ocorreu aqui. Aqui, olha, eu tenho azul, laranja, amarelo, laranja, roxo, azul, amarelo, laranja, roxo. Olha, aqui eu já tenho azul, amarelo, laranja, roxo, azul, azul. Opa, azul, azul? Eu não tenho azul, azul desse lado. Isso já é uma substituição. Isso já traria uma alteração genética, traria como consequência uma alteração genética para essa pessoa. Tá? A deleção é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, tá faltando um aqui. Por estar faltando aqui, também traz uma alteração genética para o organismo, para a pessoa. Tá? Então, para o portador dessa alteração. E a inserção também. Se eu colocar um outro gene aqui no meio, se eu colocar uma outra base aqui no meio, também vai alterar a minha genética. Ou seja, tem que estar tudo ajustadinho, tem que estar tudo reguladinho, tem que estar tudo certinho. Qualquer alteração genética que tiver, vai trazer uma alteração para o nosso organismo, para nós, como pessoa. E não tem como você falar
ou melhor, não tem como eu falar para vocês onde vai ser essa alteração, porque tem que entender onde que está essa base dentro da cadeia do DNA. Então tem que entender onde que ela está posicionada dentro da cadeia do DNA, tá? E é muito complexo. Nós estamos falando de uma quantidade gigantesca. Mutações cromossômicas, olha, agora falando de cromossomos. As mutações cromossômicas referem a qualquer alteração no número ou estrutura dos cromossomos. A mutação cromossômica pode ser numérica ou estrutural. Numérica podem ser classificadas como aneuploidias e euploidias, também chamadas de aberrações numéricas, ou estruturais, que são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, número ou arranjo dos genes. Aqui nós temos alterações numéricas. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, aqui, olha, nós temos o quê? Haploide, olha, então nós temos aqui um cromossomo, dois cromossomos, três cromossomos, na mesma distribuição. Aqui nós temos dois cromossomos, aqui nós temos três cromossomos, aqui nós temos quatro cromossomos e assim vai. Então, de acordo com a mutação que for acontecendo, a quantidade é o que vai representar essa mutação. Ou ela pode ser também estrutural, pode ser duplicada, igual está aqui, olha, essa daqui duplicou, pode ser inversa, olha, aqui nós vamos entender essas conversas aqui, olha, essas informações aqui. Tá? Aqui ela pode ser inversa, olha o espaçamento que tem aqui, o espaçamento que tem aqui. Ela pode ser uma deleção, pode estar apagado essa informação. Ela pode ser uma inserção, onde esse gene fica unido com esse e se transforma nessa estrutura. Ou ela pode ser uma translocação, olha, a junção desses genes formando um outro. Então, existe a mutação numérica, em que vai acontecer mutações por conta de números de cromossomos ou de estruturas, ou a mutação estrutural. Onde nós vamos ver isso? Lá na frente. Síndrome de Klinefelter, olha, no caso aqui, é uma aneuploidia, ocorre quando a perda ou acréscimo de um cromossomo ou mais cromossomos devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose e meiose. Esse tipo de mutação é responsável por causar distúrbios e doenças em humanos, como a síndrome de Klinefelter. Olha, aqui nós temos o quê? O normal seria um cromossomo X e um cromossomo Y, só que na síndrome nós temos dois cromossomos X e um cromossomo Y. Ou seja, distribuição errada. O que acontece? Poucos pelos faciais e corporais, ginecomastia, quadril mais largo, testículos atrofiados, pernas mais longas. Então, acontecem alterações fisiológicas, tá? Acontecem alterações no organismo nosso. Do mesmo jeito que qualquer alteração que for genética, é isso que eu estou tentando entender, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Qualquer alteração que for genética vai trazer alterações para o nosso corpo. Tá? Então, nesse caso aqui, por conta de quantidade, por conta de erros na distribuição do cromossomo. Outra possibilidade, deixa eu ver se tem uma outra abordagem aqui, olha, euploidioides, olha, a plata, então que nós já vimos, né? A divisão delas em quantidade. Aqui, olha, nós já abordamos essa lá atrás, mas quando nós temos a mutação estrutural, olha, alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, nós temos algumas variações, como deficiência ou deleção, duplicação, inversão e translocação. Na deficiência e deleção, quando falta um pedaço do cromossomo, faltou um pedaço do cromossomo, está deficiente. Duplicação, quando o cromossomo tem mais um pedaço repetido. Inversão, quando o papel invertido, o cromossomo tem um pedaço invertido. E translocação, quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de outro. Na deleção, nós temos síndrome de Williams. Na duplicação, nós podemos ter síndrome de Charcot. Nós podemos ter na inversão hemofilia do tipo A. Na translocação, nós podemos ter leucemia mieloide crônica, ou seja, essas alterações trazem resultados para nós. Deixa eu ver se vai ter alguma foto dessas alterações. Não tem.
Ah, lá na frente vai ter, olha, síndrome de Williams, aqui por conta da estrutura, aqui nós temos síndrome de Williams, olha como fica o resultado da alteração. Duplicação aqui, síndrome de Charcot-Marie-Tooth, ó, os pés curvos. Aqui no próximo slide nós temos hemofilia, hemofilia do tipo A, olha, inversão inversão na estrutura dos cromossomos. Então, menstruações abundantes ou prolongadas, hemorragias nasais frequentes, hemorragia de boca e gengiva, nódulos negros frequentes, hemorragia do trato digestivo, perda de sangue na urina. Então, aqui é hemofilia, tá? O sangue não consegue cicatrizar, o sangue não consegue fazer com que pare de sangrar, ele não consegue fazer coagulação e produz muito sangue. Então, no caso da translocação, olha, na leucemia amiloide, nós temos o quê? Os vasos normais e aqui a leucemia já agindo no local aí que está tendo a translocação. Então, são informações, são observações que nós temos, olha, diversas. Aqui, substituição, anemia falciforme. Nós temos a substituição dos genes. Olha, aqui, anemia falciforme. Os glóbulos não conseguem trabalhar. Os glóbulos sofrem um estreitamento dos vasos. Aqui, o pai portador de traço, apenas um alelo defeituoso, a mãe portadora de traço, apenas um alelo defeituoso, e as possibilidades do filho nascer, filho do chance do filho, 25% de chance de nascer, 50% de chance de nascer com um traço, ou o filho com anemia falciforme, 25% de possibilidade de nascer com anemia falciforme. Lembra lá que nós vimos lá atrás, comportamento recessivo? É aqui que nós vamos começar a entender um pouquinho melhor a respeito disso. Outra observação interessante, olha, na deleção, síndrome de Jorge, aqui a síndrome de Huntington, aqui a síndrome de Huntington. Então, são alterações genéticas, ainda não são monstruosidades, tá, pessoal? Essas são alterações genéticas, tá? Monstruosidade é aquilo que não tem como fazer cirurgia, não tem como acompanhar, mas aqui, deleção e inserção. Aqui nós temos mutações numéricas, eunoploidias, olha, síndrome de Down, deixa eu anotar, síndrome de Down, aqui, deixa eu pôr embaixo, síndrome de Down, síndrome de Patal, aqui, lábio leporino. Então, aqui nós temos o quê? Alterações numéricas dos cromossomos. Isso vai interferir também na formação do nosso organismo. Aqui nós temos ainda como mutação numérica, ó, euploidias, olha, não há viabilidade para formação de um embrião, portanto, não existe exemplo de doença humana com esse tipo de alteração cromossômica. Né? Então, não tem como identificar. Essa foi a imagem que eu achei, mas não tem como identificar. Influência do ambiente na expressão do gene. Então, o ambiente também vai expressar algumas características. Temperatura vai alterar, luz vai alterar, medicamentos, produtos químicos, são alguns dos fatores ambientais externos que podem determinar quais genes são ligados e desligados, influenciando assim a forma como o organismo se desenvolve. Tá? Então, aqui nós temos alimentação, sedentarismo, aqui nós temos uma boa alimentação, exercícios, um ambiente saudável, luz. Luz, para nós, luz é muito importante. Vocês vão ver lá dentro do tópico de oftálmica, de lente oftálmica. Lente oftálmica não, de ótica oftálmica. A importância da luz azul. Lembra? Ai, minha lente tem filtro azul. Ou minha lente tem bloqueio do raio da luz azul. Então lá vocês vão entender a importância disso também. Isso também interfere no sistema nosso, no desenvolvimento nosso, na parte também genética, viu, pessoal? Também tem influência. A alimentação aqui, vocês podem observar, sedentarismo, tudo. Então, isso também interfere, o ambiente também vai interferir no comportamento genético. Aqui a herança autossômica recessiva,
mais levado aqui, já falando sobre ótica, olha, aqui eu vou falar com vocês melhor sobre isso, vou abordar, né? Já falamos sobre isso. Temos um portador, temos outro portador. Temos uma mulher e um homem. E os dois são portadores. Olha, A e A recessivo. A dominante e A recessivo. A dominante e A recessiva. Tá. Para ser afetada uma doença recessiva, uma criança deve herdar uma cópia mutante do gene de ambos os pais. Para doenças recessivas, há 25% de chance da criança ser afetada e 25% e 50% de chance deles serem portadores do gene, mas não sejam afetados pela doença. Há também 25% de chances de não receber nenhum gene mutado. Então, nesse caso, olha, nenhum gene mutado, 25% de chance, 25% de chance de ser e 50% ali de não ter o gene mutado. Exemplo de doenças hereditárias da retina recessivas incluem retinose pigmentar, alguns tipos de retinose, doenças de Stargardt, a maioria das formas, amarose congênita de Leber e também síndrome de Usher. Então, são possibilidades aí, são doenças recessivas. Olha, isso aqui, estamos falando de retina. Tá? Então, quando vocês entrarem ali no globo ocular, se eu não me engano, o próximo tópico de vocês, estamos falando de retina. Estamos falando de doenças genéticas na retina. Olha que interessante, nós não sei vocês, mas pode ser que vocês nunca tenham pensado a respeito de genética na retina, de patologia. Tá? Então é bem interessante esse pensamento aqui. Partindo daqui, nós temos também, olha, a herança autossômica dominante. Já na herança, para ser afetado por uma doença autossômica dominante, a criança recebe uma cópia de um gene mutante de um dos pais afetados pela doença. É provável que o pai afetado saiba que tem a doença. O outro progenitor não é afetado e nem carrega a mutação do gene. Ou seja, ele herda do afetado sem o outro saber. Doenças dominantes, há 50% de chance de criança receber o gene mutado e que seja afetada pela doença, e 50% de chance da criança não receber o gene. Então, quando nós temos aqui um não afetado com um afetado, nós temos a possibilidade de não e a possibilidade de não. E aqui nós temos a possibilidade de sim. Então, 50% de chances de não e 50% de sim. De novo aqui, quais tipos? Retinose pigmentar, degeneração macular, algumas formas de doença no início precoce. Então, são possibilidades aí genéticas de patologias oftálmicas, oculares. Aqui, padrões ligados ao cromossomo X. Os padrões da herança para a doença ligada ao X são mais complexos do que os padrões de herança, porque o sexo de ambos os pais e seus filhos determina se a doença pode ser transmitida aos filhos. Por exemplo, todas as mulheres têm dois cromossomos, X e X dominante e X recessivo. Todos os homens têm X e um Y. Quando um homem e uma mulher tiverem um filho, a mulher sempre irá passar o cromossomo X. Sempre. O homem vai passar X ou Y. Se ele passar X, a criança terá dois cromossomos X, será menina. Se ele passar Y, a criança terá X e Y e será menino. Então, essa possibilidade de nascer menino e de nascer menina. Então, nesse caso, se ele passar X, a criança terá X e um Y também. Tá? Então, é bem legal, é bem interessante como é difícil, não tem como você identificar ou você prever o sexo da criança, porque é uma combinação genética. E é uma combinação genética, como está falando aqui, olha, é complexa, muito complexa de você identificar a combinação genética aí dos filhos. Nesse sentido, olha, se uma mãe portadora de uma mutação em um gene ligado ao X tem um filho, há 50% de chance de seu filho seja afetado e outros 50% de não herdar o gene. Se uma mãe portadora de uma mutação de um gene ligado a X tem uma filha, há 50% de chance da filha seja portadora do gene, mas não desenvolva a doença.
e 50% que ela não receba o gene mutado. Exemplo, as doenças hereditárias da retina ligadas ao cromossomo X são retinose pigmentar e coroidodemia e também retinosquise. Então, olha só que interessante. Uma mãe portadora da mutação, a mãe tem a mutação e tem um filho, tem um menino, tá até azulzinho. Nesse caso, 50% de chance do filho seja afetado. Vai ser, 50% vai ser afetado. E outros 50% do filho não herdar o gene. Já no caso de uma menina, ela tem 50% de chance de a filha seja portadora do gene e não desenvolva. Ou seja, ela vai ter o mesmo gene que a mãe, vai portar o gene da mãe, mas não vai desenvolver. E outras 50% de chance de não receber o gene. Ou seja, ela não vai herdar, no caso de uma menina, a mãe portadora e a menina herdeira, ela não vai desenvolver aquele gene dentro do organismo. Olha que interessante, super legal essa informação, tá? Aqui no caso, vamos falar que a pessoa tem uma retinose pigmentar, a mãe tem uma retinose pigmentar. A mãe vai, se tiver um menino, o menino vai ter 50% de ter, 50% de chance de ter e 50% de não ter. Tá naquela, vai ter ou não vai ter. A menina, ela não vai ter. Ela pode portar o gene, mas ela não vai ter, tá? Então é bem interessante. Aqui, uma retinose pigmentar, isso vocês vão ver na aula de patologia, quando nós formos falar a respeito de patologia, e também vão ver bastante quando vocês forem falar, quando nós formos falar a respeito de exames, tá? Isso é uma fundoscopia, isso é um fundo de olho. Vou escrever aqui. É uma fundoscopia, é um fundo de olho para identificar patologias. Sim, para vocês entenderem o que está acontecendo, essa imagem aqui seria a imagem correta, seria o jeito saudável de observar o globo ocular. Esse aqui é o jeito patológico que o globo ocular, esse do lado esquerdo, é o jeito patológico que o globo ocular está sendo apresentado. Deixa eu mudar essa cor, que essa cor não vai fazer contraste. Essa aqui é pior. Aqui, saudável e aqui patológico. Tá? Então, vocês vão ver lá na frente, quando nós formos estudar a respeito de exames, então isso aqui é uma observação de uma patologia. Então, aqui nós temos a mácula, nós temos as veias, as artérias, a veia oftálmica, a artéria oftálmica, escavação, aqui nós temos o disco óptico, temos uma série de informações aqui, e temos a retina. Aqui nós temos a mácula e no pontinho dessa mácula aqui nós temos a fóvea. Então, se acontecer qualquer alteração, qualquer patologia que danifique essa estrutura, aqui é o eixo visual, que é o centro da visão. A pessoa vai perder a capacidade, a qualidade visual nesse ponto. E aqui nós podemos observar, olha, que já estourou tudo, tá? Então, é bem interessante essa observação. Vocês vão aprender lá na frente. Só estou comparando o correto do alterado. Aqui é a mesma coisa, olha, nós temos aqui uma degeneração macular. Então, a mácula aqui, olha, já degenerou, já não está normal. Aqui é a mesma coisa, uma coroidoremia. Olha, uma coroidoremia também é uma patologia. Tá? Condições ligadas ao cromossomo X, então nós temos aqui como condições o daltonismo, olha que interessante. Daltonismo é visão, daltonismo é nossa praia, daltonismo é ótica. Então, nesse caso, olha, daltonismo é uma deficiência na percepção das cores e frequentemente causado por genes defeituosos do cromossomo X. Homens são mais afetados por essa condição, enquanto as mulheres podem ser portadoras assintomáticas. Ou seja, daltonismo em mulher é muito raro, é bem mais raro, porque é genético, porque é um desenvolvimento genético. Ah, vocês podem fechar o olhinho aí, vocês podem fazer o teste, tá? Mas vocês vão aprender a respeito disso lá na frente, quando nós formos falar a respeito de patologia, quando nós formos falar a respeito de exames dentro da ótica. Por enquanto, essa observação aqui, esse é um teste de daltonismo que é feito para poder identificar, para poder saber se está identificando as cores corretamente ou não. E só para não passar em branco, esse é o teste de Ishibara, tá? Então, o teste de Ishibara para identificar aí
daltonismo ou apresenta daltonismo. Mas vocês vão ver isso lá na frente. Aqui nós temos também a hemofilia, falamos sobre hemofilia lá atrás, né? Falamos alguns slides lá atrás, é dificuldade de coagulação, deficiência de coagulação. A hemofilia é um distúrbio da coagulação do sangue que impede a coagulação normal. Ela é causada por mutações em genes localizados no cromossomo X, como os genes F8 e também o F9, fator 8 e fator 9. Como resultado, a hemofilia é mais comum em homens que têm apenas o cromossomo X. Hemofilia não consegue fazer a coagulação, não consegue fechar aqui e fica, o sangue continua tendo hemorragia. Distrofia muscular de Duchenne e também síndrome do X frágil. Aqui nós temos distrofia muscular de Duchenne, olha, esta é uma doença genética rara que afeta os músculos. É causada por uma mutação do gene DMD e que está localizado no cromossomo X. Os homens são mais afetados, enquanto as mulheres geralmente são portadoras. Aqui a síndrome do X frágil. Essa é uma condição genética que pode afetar o desenvolvimento intelectual e comportamental. É causado por uma expansão de sequências repetidas no gene FMRM1, localizado no cromossomo X. Então, tudo aqui cromossomo X, tá? Lógico que eu não vou ficar abordando tipos de gene, quais os genes, que são milhões, mas tá no cromossomo X. A síndrome do X frágil afeta mais frequentemente os meninos. E as mulheres podem ser portadoras, mas os meninos sofrem. Condições ligadas ao Y, concentração de espermatozoide ou azospermia, tá? Baixa concentração de espermatozoide. Aqui nós temos uma concentração normal, cerca de 15 milhões de espermas por ml, oligospermia, 15 milhões de esperma por ml, e aqui nós temos uma azospermia, ausência de espermatozoides no líquido ejaculado. Então, na oligospermia, menos de 15 milhões, na normal, igual ou maior a 15 milhões de espermas. A azospermia é a ausência de espermatozoide no sêmen, enquanto a oligospermia se refere a baixa contagem de espermatozoide no sêmen. Algumas mutações do cromossomo Y podem estar associadas a esses distúrbios de fertilidade masculina. Lembra que eu falei para vocês de fertilidade masculina? Mas na dúvida, fertilidade, procure o oftalmo, procure o médico. Tá? Não procure um oftalmo, tá, pessoal? Procure um médico, porque o médico vai te orientar qual o profissional correto para vocês buscarem. É que nós, no nosso pensamento de ótica, nós vamos sempre indicar quem? Nós vamos indicar o oftalmo. Então, esse pensamento, quando nós falamos a respeito de ótica, nós vamos sempre indicar o oftalmo. Já aqui, olha, a hipertricose auricular, olha, bastante pelos, é uma condição rara em que os indivíduos afetados se envolvem pelo excessivos na orelha externa. Foi associada a genes localizados também no cromossomo Y. Tá? Então, nesse caso aí, a hipertricose auricular, pelo em excesso na orelha, é genético. Além disso, nós temos a síndrome de Swyer, que pouco crescimento da barba, ombros estreitos, quadris largos, pernas e braços longos, testículos pequenos, padrão feminino de pelos pubianos, desenvolvimento de mamas, tendência de crescer pelos pelo peito e ausência de calvície frontal. Tá? Esse distúrbio sexualmente masculino, algumas condições que afetam o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, como a síndrome de Swyer, podem estar relacionados aos cromossomos Y. E também a deleção de cromossomos Y. Algumas deleções ou perdas de material genético de cromossomos Y podem estar relacionadas a distúrbios genéticos específicos. Por exemplo, a microdeleção de cromossomos YQ e associada à infertilidade masculina, que pode afetar a produção de espermatozoides. Tá? Então, é importante entender que, apesar de estarmos falando de ótica, são alterações que acontecem no organismo e podem trazer algumas consequências bem complexas, né? Que nós estamos falando de infertilidade, é bem complexo. Bom, na estrutura e replicação do DNA, nós trabalhamos com as ligações gênicas, aquilo que nós já estudamos lá atrás, olha, que são as combinações das ligações gênicas. A segregação independente,
como nós vimos lá atrás, começamos aqui com alelos, a recessiva e a dominante, a dominante, e assim eles vão até se transformarem simplesmente em A e B. Então, que nós entendemos a segregação. E aqui a ligação gênica entre esses mesmos alelos, A e B, AB, AB e AB. Tá? Então, aqui são comportamentos que representam a ligação que nós temos, a ligação gênica entre os alelos. Dessas ligações, nós temos também, olha, aqui, o princípio de distribuição independente. No processo de segregação independente, o indivíduo ABB produz 4 tipos de gametas, na proporção de 25% cada. Olha aqui, 25% cada. 4 tipos de gameta, 4 tipos de gameta. Quando ocorre um caso de ligação gênica, o indivíduo AA e BB produz apenas gametas AB e AB, na proporção de 50 cada. Aqui, AB e AB, AB e AB. Tá? Então, esse é o pensamento na análise da produção independente aqui, da distribuição independente. Também temos, olha, a produção, o princípio de distribuição gênica. Quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes, eles segregam de forma independente. Porém, quando estão localizados no mesmo cromossomos, não há segregação e eles vão juntos para o mesmo gameta. Esse processo é chamado de ligação gêmica. Olha, então aqui ele juntou esses dois e transformou em um só. Ele juntou esses dois e transformou em um só, que é a mesma coisa. Ele juntou esses dois e transformou em um só. Ligação, recombinação e crossing over. Nesse caso, olha, a ligação entre genes pode ser incompleta, pois durante a prófase 1 da meiose, quando os cromossomos homólogos estão pareados, ocorre troca de partes entre as cromatídeas irmãs. Olha, esse processo é chamado de crossover ou permutação. Essas trocas resultam na formação de gametas recombinantes, que são cromossomos de novas combinações. Então, aqui nós temos um cromossomo, aqui nós temos um alelo, e aqui nós temos outro cromossomo e outro alelo, e aqui nós temos a junção entre eles. Da junção entre eles, olha, aconteceu aqui uma alteração. Tá? Nesse caso, nós temos A, B, parental. Aqui nós temos A, B, recombinante. Aqui nós temos AB, recombinante. E temos A com B, também parental. Então, nesse caso, olha, temos aqui parental e temos aqui parental também. E aqui nós temos os combinados, que são resultado dos parentais. Então, é o estudo que nós estamos fazendo lá atrás, tá? Não tem como complicar, não vamos pensar em algo mais complicado. Nós temos aqui A e B, e temos aqui A e B. Nós temos aqui o pai, e aqui nós temos a mãe. Dessa combinação, nós podemos ter um filho, metade pai, metade mãe, ou metade mãe, metade pai. Tá? Então, é a mesma coisa que nós estamos estudando lá atrás. É a combinação, a ligação e a combinação entre esses cromossomos. Aqui nós temos o mapeamento de recombinação. Então, para acontecer a ligação desses cromossomos, nós temos a formação do DNA. Então, a formação do DNA, essa é a cadeia do DNA, e dentro dessa cadeia do DNA nós temos as proteínas. Lembra lá? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, nós temos essas formações aqui, e uma combinada com a outra. Olha, A vai combinar sempre com T, C vai combinar sempre com G, e assim vai fazendo a ligação. Então, na cadeia de princípio do açúcar fosfato, nós temos aqui, olha, citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina, e assim vai, timina com adenina, e assim vai, os pares de bases hidrogenadas, olha. Então, aqui, os pares combinados. Se acontecer uma alteração aqui, por exemplo, nessa fita aqui, nessa cadeia, e aparecer aqui uma citosina sem querer, uma alteração
isso aqui é considerado uma mutação genética. Tá? Então, vai acontecer alguma coisa no organismo por causa dessa alteração aqui, desse açúcar aqui, dessa cadeia aqui ser alterada. Esse par de ligação hidrogenada vai ter algum resultado. Então, esse é o princípio aí da recombinação. E aqui nós temos a estrutura do DNA. O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos, que chamamos de fita, e são constituídos por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por uma ligação denominada fosfodiéster, tá? Fosfodiéster, que é o grupo de fosfato ligado por dois açúcares de dois nucleotídeos. Nessa ligação, um grupo de fosfato conecta o carbono 3 de açúcar e o carbono 5 do próximo açúcar. Essa junção de nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. Então, aqui nós temos, nesse caso, começa aqui embaixo, olha, começa aqui em cima, nós temos aqui o DNA. No DNA, nós temos a cadeia. Acho que vai explicar. Peraí, deixa eu ver o slide que eu acho que eu fiz. O slide, eu acho que eu expliquei um por um. Deixa eu pegar aqui. Fiz um por um. Deixa eu ver aqui. Limpar essa estrutura. Deixa aqui. Então, aqui, olha. Nós temos os carbonos 3 e 4, 5 e 3. Aqui nós temos o carbono, que faz a junção proteica, olha, o grupo de fosfato que faz a junção. Então, aqui, olha, no carbono 3 e 5, ao observar as extremidades livres de uma cadeia de polinucleotídeos, temos um grupo fosfato ligado ao carbono 5 e outro grupo de hidroxila ligado ao carbono 3. Deste modo, temos duas extremidades em cada cadeia, a extremidade 5 e a extremidade 3, que dão formato ao quê? A dupla hélice. Então, tudo que vocês verem quando vocês forem falar a respeito de DNA, ele vai ter uma dupla cadeia acompanhando essas ligações polipeptídicas. E aí nós temos o carbono 5 e temos também o 3 para identificar quais são as estruturas corretas. Dentro desse pensamento ainda, continuando aqui, nós temos a dupla hélice, 3 e 5, onde nós temos as cadeias principais estão localizadas na proporção externa da hélice, já no interior são observados o quê? São observadas bases nitrogenadas, que estão unidas por ligações de hidrogênio. As cadeias principais apresentam direção 5 e 3 opostas, ou seja, uma cadeia está no sentido 5 e a outra está no sentido 3 e 5. Tá? Em razão dessa característica, dizemos que as fitas são antiparalelas. Aqui nós temos pH e aqui nós temos o oxigênio, no caso, as bases hidroxigenadas, nitrogenadas. Aqui nós temos nitrogenados e aqui nós temos o pH. São bases nitrogenadas complementares. Que elas, olha, se complementam, elas se ligam, elas se combinam. Se acontecer de uma dessas não se complementar, alteração genética, tá? Problemas genéticos aí. Deixa eu limpar essa tela. Na outra observação, olha, nós temos bases nitrogenadas, adenina, timina, depois nós temos guanina e citosina, que são as combinações. A união entre as bases nitrogenadas é que faz com que as cadeias fiquem unidas. Vale destacar que o pareamento ocorre das bases complementares, sendo observada sempre a união de uma base pirimidina com uma base purina. O pareamento entre as bases só acontece da seguinte forma: adenina com timina e guanina com citosina. Como as bases são combinadas de maneira específica, podemos concluir que a dupla hélice, uma cadeia, sempre será complementar à outra. Sendo assim, se uma cadeia apresentar a sequência de bases, aqui olha, A, C, C, G, T, C, C, A, de 5 para 3, quando vocês forem inverter, quando vocês forem analisar, teremos que a cadeia complementar da sequência na 3 para 5 será T, G, G, C, A, G, G, T. Por quê? Essa vai combinar com essa vai combinar com essa
essa vai combinar com essa vai combinar com essa, o A vai combinar com o T, o G vai combinar com o C, o outro G vai combinar com o C e o último T vai combinar com o A. Tá? Então, portanto, a quantidade de A é a mesma de T e a quantidade de G é a mesma de C. A quantidade de adenina é a mesma quantidade de timina e a quantidade de guanina é a mesma quantidade de citosina. Alterou qualquer uma dessas estruturas, problema genético. Função do DNA, olha, a função do DNA, o DNA é a molécula extremamente importante para os seres vivos. Sua função é armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como um molde para a síntese de moléculas de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteína, uma vez que contém informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, DNA, RNA e proteína. Então, é ele que organiza a síntese da proteína no organismo, é ele que faz a função acontecer dentro do organismo. A replicação, olha, o biólogo americano James D. Watson e o físico inglês Frank Crick propuseram um modelo de explicar a estrutura da molécula do DNA. Além de explicar as propriedades químicas e físicas das moléculas, explicava também sua duplicação e replicação. Aqui, no caso, está explicando como funciona, olha, a replicação de uma cadeia de uma cadeia do DNA. Então ela vai a partir da junção dela que vai transformando a partir da junção das bases dos DNAs que vai criando então uma cadeia linear. Erros de replicação de RNA, em sua maioria os erros são rapidamente removidos e corrigidos por uma série de enzimas do sistema do reparo de DNA, que primeiro reconhece um filamento na dupla hélice recém-sintetizada. Contém a base incorreta e então substitui pela base complementar correta. O organismo faz isso. A replicação do RNA precisa ser um processo extremamente preciso, pois a carga de mutação sobre um organismo é intolerável. Embora ocorra uma taxa de menos de uma mutação de par de bases por divisão celular. Ou seja, é intolerável. Não, o organismo não aceita mutação, uma carga de mutação dentro dele. Isso é intolerável, tá? Intolerável que dá como resultado uma alteração genética, uma alteração do DNA, que dá como alteração uma série de fatores. As mutações genéticas podem ser devido a uma variedade de fatores, incluindo erros de replicação de DNA, exposição a agentes mutagênicos, como substâncias que causam mutações, radiação, produtos químicos e tóxicos, processos naturais como recombinação genética. Então, aqui, pessoal, a partir desse tópico, é que já começa a ficar mais interessante a abordagem, principalmente a abordagem da patologia. Porque é dentro desse tópico, não só patologia, mas quando nós formos falar, por exemplo, de teratogenia, que são alterações por conta de uso de drogas, por fármacos, uma série de informações, patologias, que são alterações causadas por agentes patológicos, vírus, fungos, bactérias. Então, aqui nós já conseguimos entender que a função genética, um vírus, um fungo, uma bactéria, ele busca alterar a fisiologia, o organismo o nosso organismo, e automaticamente, alterando o nosso organismo, também vai alterar funções fisiológicas, e funções fisiológicas estão ligadas à produção do DNA. Se essas estruturas forem danificadas no DNA, se uma pessoa tiver essas estruturas danificadas no DNA, ela corre sérios riscos, porque automaticamente vai estar alterando todo o organismo. E se for ainda na forma de desenvolvimento, na forma, como nós estamos falando aqui, de gametas, provavelmente essa pessoa vai nascer com alguma alteração, alguma mutação genética que pode até possibilitar a vida, o nascimento dela. Então é bem complexo. Aqui, a cadeia, né, de transcrição, aqui a cadeia, a hélice do RNA, aqui cada uma das ligações polipeptídicas, aqui as ligações sendo feitas. Então esse é um entendimento aqui que nós temos sobre
a parte de DNA. DNA para nós não é tão interessante no sentido da ótica, tá? Mas é importante no sentido da genética, no entendimento da genética e hereditariedade. Genoma de referência, então aqui nós temos a combinação, olha, temos de 4 a 5 milhões de variantes genéticas no nosso genoma. Lembra lá o genoma, onde está guardado todas as combinações genéticas? Então aqui no genoma nós temos 4 a 5 milhões de variantes genéticas. E a genômica, que é o estudo, né? Quando nós falamos de genômica, é o campo de genética que se concentra no estudo de genomas completos do organismo, incluindo sim a sequência de DNA, sua estrutura, função, organização. Genoma, o genoma de um organismo é o conjunto completo de seu material genético, que inclui todas as sequências de DNA, genes e regiões não codificantes. E o sequenciamento genômico, uma das principais atividades da genômica é o sequenciamento de genoma, que envolve determinar a ordem das bases nitrogenadas dentro do organismo. Estudos de associação genômica ampla, os GWAs, são estudos que relacionam variações genéticas com características ou doenças em populações humanas. Elas ajudam a identificar muitos lesses genéticos associados a doenças complexas. Ou seja, nesse sentido aqui que nós entramos, nesse sentido que nós pensamos para a abordagem geral de ótica. Genoma humano, olha, doenças genéticas que determinam como as que são realizadas alterações no material genético. Genoma humano, aqui nós temos a representação do genoma humano. Então, nós temos aqui 23 pares cromossômicos, pares, olha, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 23 pares cromossômicos, cada um dele numa posição específica, tá? Então, isso é importante porque vocês vão entender ali no próximo slide. Doenças genéticas se determinam como as que realizam alterações nesse material genético ou que implicam em determinadas alterações do DNA em si, gerando a possibilidade de transmissão aos filhos caso tenha caráter hereditário. Então, aqui, olha, essa é a sequência genômica completa e correta. Só que, se tiver alguma alteração, deixa eu ver se é agora, onde ocorrem as mutações? Mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênico que ocorre no genoma. Ela pode ocorrer tanto em células somáticas quanto nas células germinativas, podendo assim ser herdada. As mutações são as principais fontes de variabilidade genética, influenciando diretamente o processo de evolução dos seres vivos, podendo ser classificadas de acordo com o lugar onde ocorre e o efeito causado. Então, pode acontecer aqui alterações naturais ou induzidas, naturais ou provocadas. Esse é o pensamento, então, da alteração genética. Partindo disso, nós temos alterações moleculares, alterações cromossômicas e alterações genômicas. Molecular pode também ser chamada de mutação genética ou pontual, afeta os nucleotídeos de um grupo mononucleotídeo do DNA. Cromossômica ocorre em um gene, afetando assim a estrutura do cromossomo. Genômica altera o conjunto de genoma, podendo afetar o número total de cromossomos ou os cromossomos presentes nos pares de forma individual. Esse tipo de mutação é responsável por causar síndromes, como a síndrome de Down. Então, aqui, olha, quando nós temos alteração genômica, nós temos alterações que causam síndromes, como a síndrome de Down. Deixa eu ver aqui. Aqui, informações normais e aqui alteração, olha, hemoglobina mutante, que teve uma alteração, hemoglobina normal, guanina com citosina, tiamina com adenina, adenina com tianina, hemoglobina normal. Aqui, mutante, AU, uracil, já não está nessa brincadeira, porque ele deveria ter aqui um T. Essa alteração cria uma hemoglobina mutante e essa hemoglobina mutante altera também o sistema geral. Então, nesse caso, olha, nós temos a trissomia. A trissomia consiste na presença de 3 cromossomos, e não 2, como nós vimos lá atrás, de um tipo específico no organismo. Portanto, a presença de 3 cromossomos 21 é designada como trissomia 21.
A maioria das trissomias resulta no número variável de deficiências à nascença, geralmente presentes na maioria dos indivíduos com cromossomos extra. Muitas trissomias resultam em mortes precoces. Então, aqui nós vamos ver algumas fotos, são fotos pesadas, mas são fotos que nós temos um entendimento, são fotos que eu peguei mais direcionadas a trissomias ligadas à visão, tá ok? Aqui, um quadro normal, trissômico, olha, 23 pares cromossômicos normais. Aqui, a trissomia de Patau, ou trissomia 13, por que trissomia 13? Porque essa alteração ocorre no cromossomo 13. Aqui não tem não tem um parzinho, aqui tem um trio, então por isso que é uma trissomia. E qual é a consequência disso? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não é a hora de consequência. Então, a trissomia 13, a síndrome de Patau, nós observamos dessa forma. Aqui, a trissomia 21, o síndrome de Down. Olha aqui, nesse fator, nós temos aqui 3 cromossomos no 21. Isso que dá aqui, então, a trissomia 21. E assim por diante nas outras. Tá? Então, nós temos aqui, como nós temos 23, então nós teríamos 23 trissomias. Mas também pode acontecer trissomias dos cromossomos simples, tá? Trissomia do cromossomo 8, síndrome de Warkani, trissomia do 9, trissomia do 10, síndrome de Patau, que é a trissomia de 13, trissomia do 15, que é a síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, trissomia 16, trissomia 14, que é a trissomia mosaico, a trissomia do cromossomo 18, que é a trissomia de Edwards, a trissomia 21, que é o cromossomo 21, síndrome de Down, a trissomia 22, que é a síndrome do Cat-Eye, a trissomia do cromossomo X, que é a síndrome de Turner, e a trissomia do cromossomo X também é a síndrome do triplo X, tá? O triplo X. Nesse caso aqui, olha, algumas apresentações. Trissomia, síndrome de Warkani, síndrome de trissomia do mosaico cromossômico 8, T8M, ou síndrome de Arcani, é uma das trissomias autossômicas mais comuns, após a dos cromossomos 21, 18 e 13. É uma deficiência que aproximadamente 1 em 3 milhões e 500 mil nascidos vivos, e proporção entre homens e mulheres de 5 para 1. Então, alterações, olha, temos aqui presença de estrabismo, temos alterações aqui, má formação da parte da face, tá? Aqui, trissomia de Patau, ou trissomia do cromossomo 13, síndrome de Patau, trissomia D. A trissomia 13 é provocada pelo cromossomo 13 extra e compreende anomalias do prosencéfalo, olha, na face, da face e também desenvolvimento ocular, retardo mental grave, cardiopatias e comprimento deficiente do nascimento. Olha, então aqui, lábio leporino, síndrome de Patau. Aqui, Prader-Willi, síndrome de Prader-Willi, essa síndrome descrita em 1956, é uma origem genética localizada no cromossomo 15, ocorrendo no momento da concepção. Afeta meninos e meninas em um complexo quadro de sintomas durante todas as vidas, toda a sua vida. Esses variando de presença de intensidade e também de indivíduo para indivíduo. Síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Edwards, cromossomo 18, sintomas baixo peso ao nascer, cabeça pequena no formato anormal, defeitos congênitos em órgãos, muitas vezes fatais. A síndrome de Edwards não tem tratamento e geralmente é fatal antes do nascimento ou durante os primeiros anos de vida. Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Síndrome de Down, o SD, é a trissomia do cromossomo 21. É uma alteração genética causada por um erro da divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos do par 21, o menor cromossomo humano, possuem 3. Síndrome de Down. Trissomia do cromossomo 22, síndrome de Cat-Eye. Ou então, a doença ocorre quando o indivíduo herda material genético extra do cromossomo 22 e não tem mais um par, e sim um trio. O cromossomo geralmente surge por acaso no pai. Os sinais e sintomas da síndrome do olho de gato ou do cat eyes são defeitos estruturais da íris do olho, marcas na pele perto da orelha e defeitos cardíacos renais, entre outros.
Síndrome de Turner ou monossomia do cromossomo X. A síndrome de Turner ocorre devido à alteração genética relacionada à presença de apenas um cromossomo X, na ausência de um segundo cromossomo sexual. As pacientes acometidas normalmente possuem 45 cromossomos, com os 22 pares de autossomos e mais um cromossomo X. Síndrome de triple X, ou do cromossomo X ainda. A síndrome do triple X ou trissomia X é uma alteração numérica dos cromossomos que ocorre em mulheres que possuem um cromossomo X a mais, ou seja, possuem 47XXX no lugar de 46X. Muitas vezes, as portadoras dessa síndrome são chamadas de superfêmeas. Então, pessoal, aqui ainda é síndrome de Wolff-Wishner. A síndrome de Wolff-Wishner é causada pela deleção do braço curto distal do cromossomo 4. As principais características do distúrbio incluem uma aparência facial característica, atraso de crescimento e desenvolvimento de deficiência intelectual e convulsões. Trissomia do cromossomo 4. Trissomia do cromossomo 15 ou síndrome de Angelman. A síndrome de Angelman acontece quando a deleção ou inativação dos genes do cromossomo 15 herdado pela mãe faz com que a cópia paterna, que pode ser uma sequência normal, seja impressa e silenciada. A síndrome de Angelman é caracterizada por atrasos intelectuais e de desenvolvimento, e também distúrbios do sono, convulsões e movimentos espasmódicos. Risco frequente e comportamento exageradamente feliz. Trissomia do cromossomo 5, síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat resulta na falta de pedaço do cromossomo 5. Os sintomas incluem um choro agudo que soa como um gato, inclinação nos olhos para baixo e fusão dos dedos das mãos ou dos pés e desenvolvimento motor lento e incompleto. Então, pessoal, aqui é uma finalização. Vou encerrar aqui para não ficar na foto aberta, mas esse é o pensamento que nós temos dentro da hereditariedade. Passamos por um caminho bem legal aí, passamos por um caminho bem complexo, bem longo, vimos um pouquinho a respeito dos genes, entendemos um pouquinho a respeito de genética, vimos um pouquinho das bases nitrogenadas, vimos um pouquinho das ligações genéticas, para entender e para preparar vocês para os próximos módulos. Então, nesse módulo aqui, nós fizemos uma apresentação, entramos com essa apresentação para que vocês já estejam preparados para os próximos, tá ok? E espero que vocês fiquem bem e aproveitem ao máximo o curso, que isso que é importante. Fiquem bem, aproveitem ao máximo o curso e façam as atividades depois, leiam, estudem, que isso vai ser bom para vocês, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.